Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais um programa Escola Bíblia na TV, no rádio. Nós estamos aqui, a Arisneide, minha esposa, também o Márcio Cleito, a Eliane, está nos apoiando aqui. Estamos aqui no terceiro trimestre de 2023. A Igreja de Cristo e o Império do Mal, esse é o nosso assunto desse trimestre, né? Essas 13 lições, é 13, né? Sim. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Para quem não conhece o que quer dizer isso aqui, dominado pelo espírito do diabo, pelos demônios. É isso aí. E às vezes as pessoas podem até ficar meio achando que não é bem assim, mas quando Jesus começou o seu ministério, o Satanás se apresentou para ele dizendo que mostrando os reinos da terra e dizendo se ele foi dado a ele, e ele daria a quem ele quisesse, e ele daria ao Senhor se ele prostrasse e adorasse a ele, e ele rejeitou. Então, esse mundo dominado, né, pelo espírito da Babilônia, que é exatamente agora você se deixa dominar se quiser. Então, veja aqui, nós estamos aqui na quinta lição, hoje é a quinta lição desse terceiro trimestre, 30 de julho de 2023. O assunto da nossa lição de hoje, a desacralização da vida no ventre materno. Essa palavra assim, bem, a gente tem que falar bem explicada, porque é bem longa, né? Desacralização, ou seja, desconstrução no sentido, uma coisa que é sagrada, você desconsagrar. É isso aí, quer dizer, né? Exatamente. Está desconsagrando aquilo que é consagrado. Então é para ficar explicado aqui, para as pessoas entenderem direito o que é isso aí. Desacralização da vida no ventre materno, ou seja, desvalorizando aquilo que tem valor, aquilo que é sagrado, está no ventre, mas já é uma vida, é isso aí. Então, estão desconstruindo e dizendo que isso só tem valor quando nascer, ou de alguma forma assim. Então, vamos aqui. Texto áureo. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ou seja, você vai pôr o nome de Jesus. Pôr-lhe-ás, né? Lucas capítulo 1, versículo 31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século, né? Ou seja, aquilo que ao contrário dessa tese, né? Dessa cultura que desacraliza aquilo que é de Deus, eles dizem que não tem valor nenhum enquanto não tiver não nascer, não é isso? Então aqui é o nascimento de Jesus, ou seja, a concepção no ventre de Maria, traz essa sacralização, ou seja, sacraliza, né? Ou seja, deixa isso bem claro, que é Deus que faz essa concepção, é pelo poder de Deus, é pela autoridade de Deus, é pela vontade de Deus. Então é Deus que é o dono da vida. A gente, para deixar aqui o ponto principal nessa lição aqui, Deus, ele é a fonte da vida. Não existe vida. Você vê que quando Jesus ele foi falar dos dois dele, do diabo, ou do diabo dele, João 10:10, ele disse: o ladrão vem se não matar, roubar, destruir. Então não existe vida, ele vem para destruir a vida, né? Que é matar, roubar e destruir.
Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. E isso não é só eterna. Também, o próprio Satanás foi criado por Deus. Então, a vida vem de Deus. Você vê que Adão foi formado, né? E foi soprada a vida nele. Então, nós vamos falar mais sobre isso aí. Mas veja aqui, né? Já passo para você aí. A gente já vai passar para a leitura bíblica em classe. Pode ser. É isso. Uhum. Estamos felizes. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de compartilharmos a palavra de Deus. Isso é um grande privilégio. E que Deus, através do Espírito Santo, venha trazer a clareza dessa verdade que é tão importante sobre o valor da vida e sobre o autor da vida, né? Que o autor da vida é Deus. Ele nos proporcionou. Claro que se o telespectador, se o ouvinte está ouvindo ou se está assistindo este programa é porque Deus lhe concedeu esse dom tão precioso e que precisa ser valorizado, né? Se os nossos pais não tivessem tido a consciência da importância de uma gestação, as nossas mães, com certeza, se tivesse levado isso como algo banal, como essas ideologias defendem, né? Então, provavelmente nós não estaríamos. Eu seria uma pessoa a não existir, eu fui uma candidata ao aborto. Indicação rigorosa do médico que atendeu a minha mãe quando ela estava já grávida. Não lembro muito bem, eu não cheguei a perguntar para ela, mas eu acho que ela já estava ali com seus 4, 5 meses de gestação e o médico falou que ela não teria a menor chance de sobrevivência, nem o bebê que estava no ventre dela, e esse bebê era eu. E ela ficou tão angustiada, mas a decisão dela, ela já tinha a crença, ela já tinha ouvido a palavra, ela já vivia esse princípio de que ninguém tem o direito de tirar a vida, senão o autor da própria vida. Ele dá e ele tira. Então ela propôs no coração dela a fidelidade a Deus e a confiança total de que, independente das consequências, ela obedeceria à palavra. E ela jamais se sentiria culpada mais tarde por um assassinato, porque ela mesma tinha essa consciência. E olha que isso já fazem 48, mais de 48 anos. E ela ainda está viva, 80 e ela ainda está viva, e é um privilégio. Eu louvo a Deus pela visão e pela graça dela ter conhecido esse evangelho, porque hoje se torna tão banal, qualquer coisa, às vezes até pela própria mudança do corpo feminino, as pessoas às vezes ignoram que tem ali uma vida, que tem ali uma geração e que tem ali talvez até uma nação no seu ventre, porque isso vai se perpetuando. A gente sabe que o ser, né, o embrião ali é uma semente. Olha que Jesus nasceu, quantos, né, foram abençoados, quantos são abençoados? Já pensou? Ele poderia. Pois é. Se a mãe não tivesse o temor, sei lá, tudo pode acontecer. Depende muito de quem e de como enxerga, né? Se você não enxergar nenhum valor, aquela coisa pode ser a mais sagrada, mas se você não enxerga isso, se torna algo tão banal. Aquela deputada estadual, Fátima Pelaz, ela também ia ser, porque ela foi fruto de um estupro, né? Exatamente. E aí ela foi aconselhada a mãe de abortar ela não abortou. Está aí ela, uma deputada, né? Agora ela não está no mandato, eu acho, mas sempre teve, já ganhou várias vezes, né? Então veja aí, quero deixar mais claro aqui essa verdade prática aqui. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno. O que é isso? Consagra. Para ficar a palavra mais entendível aqui, né? Então isso consagra
para as pessoas saberem que é consagrado, que é de Deus. Né? Então, essa concepção no ventre materno. E se opõe à cultura da morte infantil intrauterina, ou seja, lá no ventre, no útero, do presente século, ou seja, essa ideia de matar a pessoa lá no útero, né? Vai contra, se opõe a isso aí. Fica o contrário, que a vida concebida num ventre é consagrada. É isso que eu quero dizer aqui. Já é de Deus lá. Agora, depois, essa pessoa vai ter uma responsabilidade de seguir a Deus ou não seguir. Mas que quem concebeu foi o Senhor. É tanto que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos fala que nós somos criatura de Deus. Criatura. Veja, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem falou foi Jesus. Criatura. Agora, filho de Deus, aí já depende da pessoa ter uma vida com Deus. Então, nós somos filho de homem, mas a criatura é de Deus. A vida, quem dá é Deus. Exatamente. Né? Então, o homem, ele gera homem ali, mas tem o espírito dado por Deus para cada um. Né? E isso está bem claro na Bíblia, que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus da onde veio. Então, veja aí, isso é bem... Precisa nem se discutir isso aqui dentro da Bíblia. Porque todo mundo sabe disso. Quem conhece Bíblia, sabe, né? E agora mesmo a gente estava falando aqui, antes, falando com o Marcos Cleido aqui, a respeito do... A gente acha que é o rinoceronte. Não, é o hipopótamo, né? Que eles chamam como Belmonte, Belmonte, é. Então, que está na Bíblia, aqui em Jó 40, 18. Mas ele vai dizendo ali que Deus, eu fiz ele. Eu criei ele junto contigo. Ele dizendo para Jó. Ou seja, assim como eu criei tu, eu criei também lá o hipopótamo. Da mesma forma que eu te criei, só que tu é para dominar o hipopótamo. É como, não precisa explicar isso, que lá em Adão está explicado, né? Na criação. Mas assim, o que eu quero dizer, os animais, tudo é criado por Deus. E é para servir o homem. Quer dizer, o homem, ele é eterno, os animais não é eterno. Mas ele estava dizendo para Jó, junto contigo eu criei o hipopótamo, que tem os seus músculos. Ele saiu dizendo, comparando com outras coisas, os seus ossos como tubo de bronze. É eu que fiz isso aí tudinho. Ele querendo, se apresentando para Jó quem era ele. Né? Então você vai ver que o ser humano, pelo amor de Deus, você não tem direito. Agora os animais você tira a vida deles por quê? Porque os animais é para servir o homem. Ele veio para alimentar o homem. Os animais é para suprir o homem, como as árvores também. Exatamente. Essa questão da árvore ela é muito interessante também, porque às vezes a gente pode se questionar, mas é só um feto, é só um embrião, tem ainda aquela importância do ser humano. Então a gente precisaria ignorar a semente, porque na semente tem a composição completa de uma árvore pronta e frutífera. Então se eu de verdade ignorar essa semente e não plantar, eu vou ter essa árvore, eu vou ter esse fruto. Então da mesma forma o ser humano, a semente do homem, né? Ela vai entrar nessa conexão com a semente da mulher, que é ali o espermatozoide com o óvulo, eles vão entrar nesse processo, mas o desenvolvimento disso é o Criador. Aí você vê como está a cultura de hoje, que é uma coisa para confundir tudo isso aí e desvalorizar o ser humano, quando parece que está valorizando. Aparência de valorização, mas depois você vai ver, está descaracterizando. Ele está deixando confuso para deixar o homem fora de Deus, fora da religião, que é religar o homem a Deus. Ele, de alguma forma, ele impedir isso, ele botar obstáculo nisso aí. Aí você vai ver que o ninho de passarinho, tem nas leis que não pode derrubar o ninho de passarinho. Vai uma estrada aqui, tem que parar as máquinas tudo, porque tem um ninho de passarinho, se vê antes, aí não está o ovinho lá, que diferença tem?
de uma criança no útero da mãe. Quer dizer, a criança pode matar, não tem problema não. Agora o ovinho do passarinho não pode. E a diferença Então, é bem... você vai ver que é uma coisa, um absurdo. Um diferença é negócio até bem, desse. muito mais significante, porque o homem já está, o embrião que está ali desenvolvendo, ele já é composto pelo O Espírito de corpo, Deus. alma e espírito, Espírito, enquanto as aves, os Não. animais, eles não Só têm. só o corpo e a alma, É, o animal. E ele não é eterno, ele vai morrer mesmo e acabou-se. Quer dizer, e ele nasceu e é para servir o homem, para alimentar o homem, de alguma forma ele contribuir na natureza. Se é um passarinho muito pequeno, não vai servir de alimentação. Mas se é grande, aí você vai ver biblicamente animal para... Aí quando você vai ver que é proibido esse negócio de homem comer os animais, que conversa é essa? Mas rapaz, Isaac pensa num caba, não gostava de um viadinho, né? Aí quando você vai ver Salomão na festa, toda a vida foi assim. Deus criou os animais exatamente para isso, ele está sobre o teu domínio. Adão, te vira aí, bota um nome aí, é contigo o negócio. e os animais não são mais importantes do que os Não homens, como, né? não tem Para espírito. Deus, o ser principal Né? Não tem é o espírito. ser humano. Então, é esse que tem que estar toda uma atenção, todo o foco. E o propósito do homem é se relacionar com o seu Criador. Exatamente, já- porque ele tem a eternidade também nele, o homem. Aí ele exatamente. tem que alimentar essa parte da eternidade que está nele, que é o Espírito. É, Que é para ele voltar a Deus, prestar conta de forma aprovada. é, Porque aqueles que vão ser condenados, eles vão prestar conta também. Dos que fez, das suas obras mal feitas. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15 ali. Não, 15 não, do 11 ao 15. Aí você vai ver, abertos os livros, foram julgados pelo o que estava escrito nos livros. Mas foi aberto um livro que é o da vida, aquele que não foi achado no livro da vida, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então veja que o da vida é um, e das malfeitos é muitos livros, né? Então, aí você vai ver que tem essa coisa aí de você fazer a coisa bem feita. O que é isso? Dá glória a Deus. Vai aqui, peca, e você se levanta e pede perdão, Jesus me ajuda, e você vai até o final. Quer dizer, como vai dizer aqui o comentarista dessa lição, no momento da concepção do embrião, nasceu o embrião ali, já tem lá a vida, Jesus lançou a vida lá, vida completa. E ele vai, essa criatura, até o dia da sua morte. Deus, ele ama essa criatura, bem aí, ele ama, no sentido, a graça de Deus, a salvação de Deus, a palavra de Deus, o apoio de Deus, do Espírito Santo, está a favor dessa pessoa, a partir dali. Quer dizer, até uns certos anos, essa pessoa não vai ter culpa de pecado, porque os seus pais que devem ensinar o caminho que deve andar para quando crescer não venha se desviar, né? Mas depois é ele. Fase da inocência. Depois ele tem a responsabilidade. A consciência. Com Deus, como o homem se torna adulto e ele pode responder pelos atos dele. Muito antes disso, a gente considera aí com 12 anos, hoje eu acredito muito menos que a coisa desenvolveu no sentido humano, das pessoas conhecer as coisas, o que é certo, o que é errado mais cedo. Então, a partir do momento que você tem uma consciência que uma coisa é errada, você, se fizer, já ficou errado diante de Deus. Porque você até a consciência. Quando você vai ver antigo aí, no Velho Testamento ali, quando o pessoal saíram do Egito, Deus não considerou os menos de 20 anos culpados. Porque ele considerou que eles foram induzidos, de alguma forma conduzidos, não puderam dar opinião. De dizer, não vamos fazer assim. Aqueles mais velhos, com mais de 20 anos, se considerados culpados, foram mortos, todos no deserto, e os com menos de 20 não morreram. Deus não considerou que eles fossem responsáveis pela a incredulidade, pela a murmuração contra Deus. Uhum. Então você vai ver aqui a gente dando esse entender, né, de o que é isso aí, né? A verdade é que todas essas lições, elas trazem um ensino muito profundo. Certeza.
A gente vai à leitura bíblica. Lê aí, depois nós explica mais algumas coisas A aqui, leitura né? bíblica em classe está em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 ao 33 e dos versículos 39 ao 45. Vamos lá, o 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O versículo 27. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Versículo 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Versículo 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Versículo 42. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Versículo 43. E de onde me provém isso a mim, que venhas visitar-me, a mãe do meu Senhor? Versículo 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Versículo 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Pois é. Oh, coisa preciosa. Essas duas mulheres foi anunciado antes. Ó, terá um filho, foi anunciado lá para Zacarias, né? E dizendo ele para colocar o nome de João, e o anjo falou o que era ele, o que ele ia fazer. Não ia beber vinho, nem bebida forte, e ele seria aquele que Isaías falou, né, que ia abrir caminho para o Senhor, ou seja, trazendo uma nova aliança, né, pregando diante do Senhor. Depois, quando Jesus começou a pregar, ele já estava encaminhado, já estava ali, né, o pessoal sendo batizado. O próprio Jesus foi batizado por ele como homem para se cumprir as Escrituras. Quer dizer, foi dito tudo isso para Zacarias. Mesmo De uma antes, mulher, mesmo antes da concepção, Deus já tinha pronto. E uma mulher que era estéril, já velha, não tinha mais nem os seus costumes ali de menstruação. Então veja, aí quando você vai lá para a nossa Sara, né? Aí da mesma forma, já velha, mas até riu, todos os dois riu. Primeiro Abraão, né, ficou rindo, depois foi a Sara mesmo que riu. Rapaz, eu já velho, dia que vou ter nada. Primeiro Abraão disse: a minha mulher já velha, eu também já velho. Aí ficou rindo, aí o anjo repreendeu. Ou seja, o próprio Senhor. Depois foi o anjo que falou e a Sara ouviu e riu. Ele disse: por que Sara está rindo? Não estou rindo não, tá? Tu riu. Há alguma coisa impossível a Deus? 90 anos de idade ela concebeu. Né? Aí quando vai para Isaac lá. Raquel, né? A Raquel, a Rebeca. 40 anos foi orado e ela não tinha filho. Aí concebeu os gêmeos, né? Aí você vai vendo essas pessoas tudo aí, que com muitos anos, né, de idade já, né? Na realidade, as 3 matriarcas mesmo, né? É. Que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, todas as esposas eram estéreis. Era estéril. Só que Sara bateu o recorde
Foi, Que ela já 90 anos. A outra era Raquel, não no tinha caso. muito pouco também, não. 40 anos, se ela tivesse uns 20, já foi com 60 já. Que Era. teve o Jacó com, né? Sara, Com certeza ela Rebeca e tinha pelo menos Raquel. uns 20. Uma judia, ou pelo menos foi, depois foi judia, foi ser uma hebreia, né? Ela não ia casar com menos de 20 anos. E para elas Então, era, com certeza tinha pelo menos 20 anos, com mais 40, 60. para essas mulheres era muito duro elas encararem a esterilidade. É. Mas isso mostra totalmente o poder de Deus sobre a vida do ser humano. Aí quando você vai ver todas essas mulheres, como a Ana, estéril, orou a Deus e Deus disse, não vou te dar. Não, tu tá lá. Então veja, e depois disso ela teve mais. Aí a Raquel, da mesma forma, aquela batalha para ter José. Pensa num negócio que foi batalha. E todas as servas, tudo com a outra irmã dela, tudo tinha filho e ela não. Quer dizer, tiver 10 filhos ao redor dela e ela zerada. E Aí foi e nasceu aquele lá. Então, essa questão de nasceu Isabel José. aqui, ela também era estéril. No caso, Maria não era estéril, mas foi concebido também de forma sobrenatural. Sobrenatural, mais ainda que foi virgem, não teve marido. Porque antes. já estava profetizado, mas o nascimento já foi normal. Normal no sentido, não foi um ato sobrenatural. A concepção, sim, mas o parto já... Aí são várias coisas assim na Bíblia que você vai ver, né? A Ruth, o sofrimento de Ruth, depois teve lá o menino Jessé, né? Aí quando você vai ver Betseba, pecou, Davi pecou com ela, um pecado terrível, o fruto morreu, o menino Deus levou, ele disse, vou levar, levou mesmo, quer dizer, aí você vai ver que é o dono da vida mesmo, quando ele determinou, ele disse, não, vou levar o menino. Davi orou 7 dias e 7 noites ali, jejuando, levou, ele disse que ia levar. Aqui Quer dizer, para ele não levar. Na genealogia, Mateus capítulo 1, versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, né? Que E veio, dela, né? Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a também é uma Jessé. batalha, Raabe. Aí Jessé gerou Sim. o rei Davi, de quem Cristo é descendente. Pois é, aí você vê a Betseba, como eu estou falando aqui. O menino morreu, que Deus disse que ia. Mas dela veio Salomão. A bênção. Quer dizer, então tem esses detalhes só para a gente entender aqui que a vida é Jesus que dá mesmo. Mas Ele que determina se o for Cristo. observar nessas histórias, teve uma participação humana muito linda de cada um deles. A Pois forma é isso da que eu tô- fidelidade, porque às vezes a gente se apega ao milagre. Ah, eu tenho direito ao milagre. Ah, Deus é um Deus de milagre. Ele abre os céus e faz isso se materializar diante de mim. Porém, se eu não fizer a minha parte, porque Deus trabalha em parceria com o ser humano, a nossa parte é de fidelidade ao Senhor e a sua palavra, né? Aqui, Gênesis capítulo 4 e o versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Deus me deu, não é uma questão. Então de Sete nós viemos. Começou a adorar-se a Deus na terra, que começou com Abel, mas Caim matou. Aí veio Sete, ela está dizendo aqui que Deus deu para ela outra semente no lugar de Abel. Então, aí foi começado a adorar a Deus a partir de Sete, desse homem aqui, né? Então você vê que a determinação vem de Deus. Aí você vê a genealogia, quando você vai ver aí, desde o começo, aí fulano viveu tantos anos e gerou fulano. É só um que ele diz. Aí viveu mais não sei quantos anos, gerando filhos e filhas. Ele quer saber, não vai dizer aí não, mas tem aquele principal. Aí Abraão teve o quê? 8 filhos, só é citado Isaac.
né? Não foi? Exatamente. Depois ele Não, teve 6 filhos. Teve não o que Ismael primeiro, que foi uma errada, que até hoje perturba. E, e, e depois veio o principal. Depois ele teve mais 6, ou 6. Acho que foi 6 então filhos Deus dá depois muita importância àqueles que estão alinhados ao propósito, aqueles que fazem parte dessa jornada, É uma promessa de né? A Deus. promessa e alguém precisa se encaixar ali. Aí, então a Exato. semente vai sendo multiplicada, mas através da fidelidade do homem. Exatamente. Pode ter 50 filhos, o casal, mas não se encaixou no padrão de Deus, ele não é contado como esse da promessa, porque o da promessa ele precisa ser Pois é, então. todo tempo alinhadinho ali. Mas Não que não tenha falha, mas que viva aquele propósito de Deus para a vida dele. E a gente está falando isso para deixar claro aqui que a vida é Deus que dá. Não adianta você dizer que é dono da vida, né? E isso fica provado até na ciência aí, que a mulher mesmo não tem domínio nenhum sobre o feto. Pelo contrário, o feto que domina ela no sentido do desejo, tem desejo que faz, mas mulher, tu vai querer isso aí, rapaz, que negócio desse aí comer sabão. Tanta coisa, é porque o feto, isso aí é uma coisa de Deus, divina mesmo, para que deixe isso bem claro. Que ele manda nela, ele domina ela e ela não domina ele. Então é um corpo dentro do outro corpo, que não tem nada a ver com, né? Isso é milagroso. Então, Isso tem um valor imenso. Pena ela que não pode dominar ele no sentido, aí poder matar, eu posso me matar. É o que nós vamos falar nessa lição, o suicídio, tudo. Mas eu não devo. Deus está dizendo, não faz isso, eu não posso matar o próximo, não posso matar eu. Eu não posso me flagelar? Não. Aí por que Deus não aceita flagelamento? Quando Paulo diz, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, que é um sacrifício ali dentro dos padrões bíblicos. Não é de eutanásia, mas não acabei de falar agora. de flagelamento. Flagelamento. Não é flagelamento, né? Então tem um sacrifício que não é bíblico, que se torna vã, entendeu? Então aí os objetivos. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. Então, nós temos um modelo. Que a gente já está falando sobre isso mesmo. O segundo objetivo é identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências. O terceiro objetivo é compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Nós temos que defender a todo custo isso aí, no sentido de dizer, né? De avisar, de falar, de pregar, e nós não concordar nunca com esse tipo de coisa, né? E traços da cultura, isso aí nós já falamos. Você vê que a cultura é isso, ele aparentemente protege, mas principalmente espiritualmente mata. Porque você sai da promessa de Deus, você sai do princípio básico de Deus, que é você viola a vida, você sai da palavra. Saiu da palavra, está condenado. Então, tudo que... Aí, se a questão aí do pai, da mãe decidir sair, dá todos os dois no inferno. Quer dizer, saiu do princípio, matou uma pessoa. E a pessoa até que não, né? Que o feto, ele se salva, né? Mas os dois é condenado. Quem decidiu isso aí? Pode ser muitas pessoas, né? Então, e essa questão de suicídio, né? Também. Que tem país aí que suicídio é assistido. Tem. E que é aprovado já essa lei, vai falar aí, né? Então são coisas que a gente tem que
deixar bem claro que o inimigo ele tem as suas astúcias. É astuto. Para ele tirar você da direção. Tirou, perdeu a vida. Né? Então, não é nem no sentido humano aqui. Nós estamos falando no sentido espiritual. E o humano também. Quem tem direito de tirar a vida do outro? Né? A introdução. Uhum. Deus é o autor supremo da vida, Gênesis 2:7. Por isso as escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno, Salmo 139, versículos 13 ao 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Pois é, aqui a palavra-chave não podia ser outra mesmo, que é a vida. Então, quando tem essa palavra vida, tanto o principal é do homem. Quando fala vida, tem duas vidas. O homem tem a vida material e tem a vida espiritual, né, que é o dono dessas duas, é Deus. É Ele que decide. O homem mau não vive a metade dos seus dias. Por quê? Porque Deus ele libera para o diabo matar. Logo. Porque não é libera no sentido, ele não é a vontade, ó, ele permite. Por quê? Porque o homem fez tudo errado, ele pegou o caminho de erro, aí é permitido. Agora, quando você faz a vontade plena de Deus, só morre na hora que Deus quiser mesmo. Tem muitas mortes que são provocadas, né? Exatamente, você provoca, você vai antecipa. Para a área de risco, exatamente. Você antecipa, sabe aquela coisa de Deus desistir? Não é Deus desistir, é porque você não tem jeito mais, sabe disso. Quer dizer, você se afastou tanto que Deus permite, não, faz o que quiser. Rebelião contra Deus que faz com que o homem sofra essas penalidades. É o homem mau, então está dizendo, ele é do lado do mal mesmo. Então, aí, mas também isso não tem uma regra, porque o diabo ele tem lá seus discípulos também. No sentido de, tem tanta gente mal e vive muitos anos. Não tem isso, não tem uma regra de dizer, não, é só tantos anos. Mas a lógica é não vive a metade dos seus dias, está escrito, tem um salmista que escreveu, né? E então, mandamento também, um dos mandamentos sobre honrar pai e mãe, que os dias, né, honra teu pai e tua mãe. São prolongados. Porque este é um mandamento com promessa e os dias serão prolongados. Exatamente. Então existe aquela forma de você acrescentar seus dias vivendo a honra. Na realidade, a obediência a Deus. Exatamente. Então, sempre a pessoa que honra pai e mãe, ele é abençoado. Né? Então, o dono da vida é Jesus e ele disse, no sentido espiritual eterno, né? Eu sou o caminho, verdade e vida. Ele é a vida mesmo no sentido. Agora, quando se trata de condenação eterna, a pessoa vai ter eternidade também. Que não significa uma vida nesse sentido com Deus. É uma vida de condenação, de prisão. De perdição, né? Eterna. Perdição eterna. Primeiro tópico, a concepção de Cristo. Primeiro subtópico, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Está registrado em Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 27. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Diante do inusitado, Maria indaga, como se fará isso? Visto que não conheço varão. Lucas capítulo 1, versículo 34.
A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, Lucas capítulo 1, versículo 26. Pois o Cristo seria chamado de Nazareno, Mateus capítulo 2, versículo 23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a decência de José, da casa de Davi, Lucas capítulo 1, versículo 27, a parte B. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Isaías capítulo 7, versículo 14, Salmos 89, versículos 3 e 4. São as referências do Antigo Testamento já relacionado a essa criança que nasceria. Uhum. Isaías, ele fala nesse 14 aqui, exatamente a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se alimentará de manteiga e mel até que aprenda rejeitar o mal e escolher o bem. Então Jesus, como homem, tem que aprender isso aí. Rejeitar o mal e escolher o bem. Então veja aí que já foi falado, né? Já foi profetizado 700 anos antes, né? Quando ele diz aqui no Isaías 7, aí no capítulo 9 também, né? Ele fala, o capítulo 9, versículo 6. Versículo 6, né? Ele será exatamente maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então foi outra profecia. Um filho nos deu. Nasceu. Versículo 6 do capítulo 9 de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Oh, glória, né? Então, aí não tem jeito, vem mesmo, porque quem manda é Deus, não adianta você pensar diferente, não. Essa referência que você fez em relação a ele escolher o bem e o mal, logo no início do seu ministério chega as propostas. Exatamente. E cabe ao homem o poder de decidir se aceita ou não as propostas do adversário, porque ele sempre vai sugerir. O pecado, na realidade, nada mais do que você se submeter à sugestão do seu adversário, né? Porque Jesus, ele veio como homem. Mesmo assim, ele venceu o pecado na carne, diz o apóstolo Paulo aos Romanos 8 ali. E assim aconteceu no Éden também. O quê? Porque as pessoas às vezes, a culpa é do diabo, a culpa é do diabo. Não, ele sugere, você decide, né? Então, a partir da hora que você aceita a proposta do diabo, decide se convencer de que a proposta do diabo é a correta para você e ignora aquilo que Deus já lhe propôs, a mesma coisa que Eva e Adão, eles ignoraram o que eles tinham ouvido de Deus e aceitaram a proposta da serpente, a proposta do diabo que continua. Jesus, no ministério dele, encara as propostas do diabo e se recusa. E nós, seres humanos, temos esse poder, que é um poder dado por Deus. Nós temos o livre-arbítrio e o poder de decisão. O diabo não nos impõe a pecar, ele nos propõe a pecar. Cabe ao ser humano decidir. Exatamente. Eu ignoro o que Deus me falou e obedeço o que Satanás está me propondo. E arca com as suas consequências, o ser humano que pecar. O salário do pecado é a morte. E a alma que pecar, essa morrerá. Morrerá a sua parte de comunhão com Deus. Você se desliga de Deus, se afasta. E aí, para você retomar esse relacionamento, precisa de uma reconciliação. Então, o plano da salvação, ele é um plano perfeito. Deus não nos força, Deus também nos propõe a obediência. Ele põe diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Nós
precisamos escolher o bem. Então, não existe essa questão de força, de violência, nem da parte de Deus, nem do diabo. O homem decide de que lado fica e arca com as recompensas pela obediência ou as sentenças pela desobediência. Exatamente. Isso nunca irá mudar. O mundo espiritual, ele funciona dessa forma, não existe meio termo. Certinho. E o mundo espiritual, ele não tem piedade. Ou você vence ou você perde. Que é uma ordem de Deus, é uma justiça de Deus, tanto para um lado quanto para o outro. Porque justiça significa pesa para um lado ou pesa para o outro. Não tem negócio, não. Ele é fiel, deu um fiel no meio. Aonde bateu, ele desce a balança. Aí é justiça mesmo, não é como aquele não ali que fica aqui do Brasil, dos países aí de homem. Não, não é justiça de homem, não. É fiel mesmo. Aí é o sedutor, mesmo, que é o nosso adversário, ele seduz tenta você ser infiel. Ele tenta embaçar a nossa vista em relação às consequências e responsabilidades que temos diante do que estamos decidindo. Mas Deus não. Ele deixa nu e patente aos nossos olhos de que, obedecendo, vida. Desobedecendo, morte. Morte. Não tem meio termo aí, não tem outra opção, só são dois caminhos. Eu vou e não tem para onde fugir. Eu vou ler o 14 aí entra no 15. Eu estou gostando dessa lição, tá boa. Isaías capítulo 7, versículo 14. Porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Ponto. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Versículo 15. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Manteiga e mel significa comer coisa natural. É um peixinho assado com açaí, né? As mesmas possibilidades que nós temos, Jesus teve. De aceitar ou rejeitar as propostas do inimigo. Né? Ele, como um Deus, não teve por usurpação. Ele aniquilou-se a si mesmo e não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez semelhante aos homens, se humilhou. Aí já diz, se humilhou até a morte de cruz. Ele mesmo se humilhou. Ele mesmo se aniquilou como Deus e se humilhou como homem. É isso aí que Paulo diz, é o Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7 ali. Né? Que exemplo maravilhoso, vamos né? Ao segundo subtópico, a miraculosa concepção. Estamos falando da concepção de Jesus. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Ele fala para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35, a parte A. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35, a parte B. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Lucas, capítulo 1, versículo 36, a parte A. O testemunho das escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas capítulo 1, versículo 36, a parte B. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Mesma coisa que o anjo disse para Sara. Quer dizer, ali, aí ela conhecia as escrituras, Maria. Não, então eu sou uma das agraciadas como Sara foi. E tem assim, muito mais que isso, né? Mas no sentido de acreditar que ia ficar grávida mesmo e que era do Espírito Santo, né? Então aqui deixou bem claro aqui para ela acreditar, né? Vamos prosseguir aí. O terceiro subtópico do primeiro tópico, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5.
Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse caso a mulher, né? Então, por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Salmos 127, versículo 3, que fala que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o galardão. Certo. Né? Então é lindo demais. O Eclesiastes, ele fala, assim como tu não sabe como concebe, como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim tu não sabe também como Deus faz todas essas obras. Né? Coisa maravilhosa. Deus é tremendo. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Gênesis capítulo 30, versículos 1 e 2. Incrível que as mulheres estéreis, ainda hoje, apesar de existir vários recursos, né, a ciência já se desenvolveu, mas ainda hoje, as poucas mulheres que eu tive acesso de conversa sobre a sua esterilidade, elas são mulheres que a sua vida emocional são mal resolvidas. Elas têm essa carência, elas têm essa necessidade, elas se sentem impotentes. É um sentimento de indiferença. Elas se sentem mal por isso. Eu conheço algumas mulheres que já são idosas, porque hoje já existe bem recurso, tá? A maioria das pessoas já procura resolver esse problema, mas você não vai ver uma mulher estéril dizer que é super realizada, porque Deus já coloca na mulher esse desejo de gerar. Isso é algo maravilhoso e você aprende a amar de verdade quando você percebe esse ser se desenvolvendo dentro de você. Eu digo que é a escola do amor, onde você vai aprender a amar alguém que você não viu, você está gerando, você sonha com esse ser, você imagina esse ser, você desenha isso na sua mente. Isso é poderoso demais para ser desperdiçado e ignorado como algo sem nenhum valor. E quando nasce a perfeição, né? Nós somos resultado disso. Tão perfeitos, né? Funcionar um corpo com tantos membros se conectando, nada é sem importância no nosso corpo. E isso é milagre, de verdade. Vamos prosseguir aí. Vamos prosseguir. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Embora a gente nem saiba o que a gente carrega, a grandeza do que a gente carrega no nosso ventre, mas Deus já determinou toda a história de vida para esse ser. Com certeza. Né? E o ser humano tem o seu livre-arbítrio, ele pega o caminho que quiser, mas que Deus já sabe. Né? Mas é isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouco voltamos já com o segundo tópico. Que Deus nos abençoe. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Depois de 4 dias
preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a cultura da morte. Primeiro subtópico, o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle de natalidade, mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas. Impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à comunidade cristã. Como vimos no tópico anterior, Lucas, capítulo 1, versículo 31, nesse sentido estimula-se a eugênia, que é o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que, por meio do aborto, decreta a morte do fruto de seu ventre. Pois é. Aí você mesmo lá no início já deu o testemunho, né? Não tem essa questão, ainda que Deus permita que venha com algum defeito físico, mas é permissão de Deus, né? A gente tem que aceitar aquilo, né? Como vem esse feto, essa criança. E aí você é um testemunho de que Deus faz como Ele quer, né? Exatamente. Onde o médico disse uma coisa e não foi o que ele disse. Então Deus, a resposta vem do Senhor. Mediante a fé, né? Exatamente. Deus, Ele faz como Ele quer, como Ele, né? Então Ele contraria toda a ciência humana, toda a medicina. E vem, né, da maneira que ele quer. Exatamente. A pessoa tem que ter essa confiança no Senhor e
e receber essa carga, vamos dizer assim, essa responsabilidade, se vem de forma deformada, vamos dizer assim, ter essa responsabilidade de criar essa pessoa. Deus é o autor, quem dá a vida, e Ele também é quem tira a vida. Exatamente. Vamos prosseguir, aqui está bem explicado, né? Segundo subtópico, direito sobre o corpo, é o que prega essa cultura da morte. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, Efésios 5, 28 e 29, que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo, Gálatas 2 e versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então isso aí deixa bem claro a Bíblia, né? Para que não fique dúvida, né? A gente não vai falar outros aqui porque não tem tempo, mas vamos para o terceiro subtópico, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Os intérpretes do Decálogo, que são os 10 mandamentos, concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Exatamente. Aqui nesse Êxodo 21, 22 a 23, fala se alguém ferisse uma mulher grávida, se houvesse morte. Se não houvesse morte, ele era só multado, né? Mas se houvesse morte, ele pagava com a vida. Então é uma coisa muito séria, né? A pessoa grávida, ela tem os seus direitos, né? Dado por Deus, né? É uma vida que está dentro dela, ou seja, 2 vidas ali. Né? Se a pessoa lutar com essa mulher e ela abortar, e se não morrer é uma multa, mas se morresse, seria morto também. É dente por dente, olho por olho, aquela coisa. Né? Terceiro tópico, a sacralidade da vida. Aí vem o primeiro subtópico, a vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Jó capítulo 12, versículo 10. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmo 36, versículo 9,
Salmos 90 e versículo 12. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. João, capítulo 10 e versículo 10, que você já citou no início, né? Sobre o ladrão que só vem Exato. matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida em abundância. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Pois é, manipulação da consciência, né? É exatamente tapear você com palavras enganosas, né? Para que você saia da palavra verdadeira, da doutrina de Cristo. Então você saiu, você concorda com o erro e assim você perdeu sua vida eterna. É isso aí. E ajuda outros a perder também, porque você pegando aí o caminho errado, você leva outros com você. Se você já estava num certo, tem muitos que vai contigo, aí já pega o errado também, porque você já vai errado. Então, não permitir ser manipulado, né? Vamos, segundo subtópico. Segundo subtópico, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias capítulo 1, versículo 5. É muito linda essa referência. Você quer ler? Não, pode ir. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139, versículo 13. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmo 139, 14. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, versículos 15 e 16. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano que possui identidade própria e, portanto, seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade e desejos ou caprichos humanos. Deuteronômio capítulo 32, versículos 39 e Romanos capítulo 9, versículo 20. Pois é, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes que ele mesmo formasse ele no ventre, e antes que saísse da madre. Então ele é antes da concepção e depois da concepção, depois do nascimento, já estava santificado, né? Ou seja, separado. É isso aí. A referência aqui do Salmo 139, ele vai desde o 13 até o 16, fala assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pois é, entre tecido é tecido. Vai tecendo, quando foi me tecendo, foi me
formando. Então é isso aí. Vamos prosseguir aqui o 3, né? O terceiro subtópico, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, conforme 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16, que fala sobre a inspiração e a inerrância da palavra, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as suas etapas, do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Pois é, quando a gente diz consagrada, exatamente é sagrada e depois é consagrada, dependendo das atitudes, né? E tudo, mas é sagrado, todos são sagrados no nascimento e depois pode ser consagrado, chamado, que é exatamente quando a pessoa dá ouvido, né? É, exatamente. Então vamos conclusão. Aí para conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Gênesis 9, versículo 7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. João capítulo 10, versículo 10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Jó capítulo 12, versículo 10. Graças a Deus já estamos aí finalizando mais um programa. Mas é isso aí, Deus ele é o autor da vida, ele é a fonte da vida. Tanto, já foi falado hoje, mas repetindo aqui, tanto natural como espiritual. Na verdade, Deus deu a vida a Adão e ele jogou fora parte, no sentido, Deus ele tornou criar uma situação, uma maneira para o homem ter a possibilidade de voltar à vida. Quer dizer, as duas vidas, ele criou uma eterna, ele jogou fora, mas ele ainda deu mais uma chance dele recuperar essa vida eterna, que é exatamente dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele é a vida. Você vê quando ele fala do ladrão, ele diz que ele é um lobo, né? Ele, de quem não é as ovelhas, quando ele vem, ou seja, ele é esqueci o nome agora, mas ladrão é aquele... e salteador? Ele é aquele que não cuida das ovelhas, as ovelhas não é dele, ele não está nem aí com as ovelhas. Eu esqueço agora a palavra certa que Jesus usa, mas no sentido de que ele não está nem aí. Ele dispersa as ovelhas, ele vê o lobo vir e foge. Ele é o mercenário, aí ele diz, né? Aí ele vê o lobo vir, ou seja, o diabo, né? O que devora, e ele faz é fugir. Em vez de e já defender. ele não, ele é o bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor e eu defendo as minhas ovelhas. Então, ele deu a primeira vida, o homem joga fora, mas tem essa oportunidade de ouvir ele e se salvar, ainda com essa segunda chance. Então ele é o autor da vida em todos os sentidos e ninguém vem ao Pai dizendo ele se não for por ele, né? Então o autor da vida é o Senhor e nós precisamos ouvir, dar ouvido à palavra de Deus, o que o Senhor diz que é o dono da vida. Se você não fizer isso, você despreza a sua própria vida, como ele mesmo disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Então veja, né? Então você mesmo tem a responsabilidade de se salvar ou não salvar.
Mas você não tem o direito nenhum de tirar vida nenhuma. Você tem o direito de criar vida no sentido humano, né, para essa pessoa decidir se salva ou não, né? Mas é isso aí, que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio também. Em nome de Jesus, Pai do Senhor. Amém.